Ave Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Temos que sentar um pouquinho. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Chamou 12, 12 é um número de uma totalidade, é simbolismo também das 12 tribos de Israel. Enviou-os 2 a 2 para mostrar que unos cristianos, nulos cristianos. Um cristão sozinho não é cristão nenhum. Enviou 2. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. Onde tem 2 ou 3, eu estou aí no meio de vós. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo realizará. Chamou os 12 porque são os apóstolos, são os 12 novos representantes do novo Israel de Deus, que é a Santa Igreja Católica. Enviou-os 2 a 2 por conta da comunhão. Precisamos ter comunhão com Deus e com o próximo, e deu a eles o poder de expulsar os espíritos impuros, para mostrar que a luta da igreja, em primeiro lugar, não é contra homens de carne e sangue, mas contra os males espalhados por todos os lados. Os demônios, eles são os grandes opositores do reino de Deus, são os demônios. Nós não vemos com os olhos físicos, mas os demônios são tão numerosos. Padre Pio dizia que, se forem vistos, encobririam o sol. A luta está nos ares. Por isso que, de quando em quando, a história, o mundo, vai ficando mais pesado. A gente vai sentindo o peso. O pecado, quando os homens, os seres humanos, quando eles transgridem a lei de Deus, os 10 mandamentos, quando o homem se revolta contra Deus, porque o pecado é isso, é uma revolta contínua contra Deus, e os homens querem viver independentes por si mesmos, autossuficientes, sem um princípio, sem um fim que o guie, que dê um parâmetro, que dê um limite. Os demônios vão tomando força, esses espíritos impuros vão inoculando na vida das pessoas, na organização humana, nas esferas da sociedade. Eles vão paralisando o ser humano. Na verdade, os demônios vão fazendo uma comunhão com os homens. O que é o inferno? É a comunhão dos demônios e dos seres humanos. Muitas vezes a gente já deve ter ouvido e visto também, não só ouvido, mas visto as pessoas falar: olha, a minha vida, desculpe, mas é o que a gente já ouviu e viu, a minha vida está um inferno. A gente já ouviu pessoas falar isso, a gente já viu pessoas falar isso. A gente nunca deve falar isso, né? E se a gente ouvir uma pessoa falar: não, meu irmão, minha irmã, não diga isso, não diga isso. Mas,
quando as pessoas não querem obedecer a Deus, quando não quer servir a Deus, esses espíritos impuros que o Evangelho está nos mostrando aqui, Marcos capítulo 6, versículo 7, esses espíritos impuros vão fazendo comunhão com o ser humano. Aí sim se torna um verdadeiro inferno, e se torna mesmo. Depois é só transferir da terra para o abismo, mas já vira um inferno, porque há uma rejeição do amor de Deus. Por isso que quando Jesus envia os 12 apóstolos, os apóstolos que são os bispos, Pedro que é o Papa, eles que têm a plenitude do sacerdócio de Cristo, age por excelência nas vezes de Cristo. Quando Jesus enviou os 12, junto também com os outros 72, outros 60, 12 mais 60, 72, aí não são só os apóstolos que são os bispos, mas também os futuros padres e os religiosos, porque as santas mulheres ali que ajudavam, auxiliavam a pregação de Jesus, a comunidade nascente, é prefiguração da vida religiosa. Os 72 é prefiguração dos sacerdotes e os 12 dos bispos. E Pedro, o Papa. A igreja nasceu católica, só não enxerga quem não quer. E eles precisam ir com uma força de Deus para desobstruir o caminho do reino, o caminho da paz, que é a maldade, é a impureza dos espíritos malignos, é essa comunhão, porque o pecado é a comunhão com os demônios. Se a graça é a comunhão com Deus, o pecado é a comunhão com os demônios. Por isso o Filho de Deus se manifestou, 1 João 3,8, para destruir as obras do demônio. E continua o Evangelho de São Marcos, no versículo 8, capítulo 6, o Evangelho que nós estamos lendo nessa missa. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado. E continua, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus envia a igreja, envia os seus missionários, porque todos nós que somos batizados, crismados, nós também somos apóstolos, nós também somos enviados. Jesus nos envia num caminho de desprendimento, de pobreza, porque alguém que vai fazer uma viagem longa e vai ter muitos obstáculos, se ele estiver cheio de penduricalhos, ele não chega no destino, não chega no destino. Por isso que Jesus é pobre e os santos são pobres, Um dos santos que mais pregou contra os apegos materiais foi Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio era um modelo de desprendimento, modelo de obediência e de castidade. Por isso ele está lá com o seu hábito simples, mostrando a sua pobreza. Ele está lá com o menino Jesus no colo e também com o lírio, mostrando a sua pureza, a sua castidade. E Santo Antônio está lá com as suas sandálias, com a sua tonsura, mostrando a obediência. Se nós quisermos chegar no porto seguro, que é o céu, vale para todos, precisamos viver a pobreza, o desprendimento, a castidade, a pureza e a humildade na obediência. Se não tiver essas 3 virtudes fundamentais, nós vamos ficar pelo meio do caminho. E o inimigo, esses espíritos impuros, espírito da ganância, Mamon, espírito da impureza, Asmodeu, espírito do orgulho, Lúcifer, eles, se não nos derrubar, ao menos vai nos amordaçar. E quanto mais puros, pobres e obedientes, tanto mais nós seremos espelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se mostrará ao mundo, Jesus
será irradiado através da nossa vida. Mandou que andassem de sandálias, na simplicidade, que não levassem 2 túnicas, ou seja, as provisões da vida não cabe a nós, cabe ao Senhor. Salmo 22, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu quiser prover o amanhã, eu começo a brincar de ser Deus. Eu começo a trocar de lugar com Deus. Aí o meu terço eu não rezo. Aí a minha adoração, a principal adoração eucarística, não acontece. Queridos, vou falar uma coisinha para vocês aqui. Vocês não contam para ninguém, tá? Aqui fica em segredo. Vou pôr no YouTube essa pregação aqui, mas vocês, pessoal do YouTube, vocês não contam para ninguém, não. Nós fizemos, o padre acabou de vir de férias, fiz o retiro sacerdotal, retiro maravilhoso, na obra dos Santos Anjos, Opus Angelorum. Padre Fidelis pregou o retiro para nós, Padre Simon, Padre Policarpo, e ficou claro para todos nós padres que estávamos fazendo o retiro, nós que estávamos ali no Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus vai falar. E o Senhor falou claro para todos nós padres, éramos 25 padres, ficou claro, nós padres precisamos adorar o Santíssimo Sacramento do altar. É isso, ponto. O que está faltando para uma renovação do clero? A adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. Por que nós padres, fala de mim, não fala nem dos meus irmãos sacerdotes, porque só Deus vê o coração de cada um, eu não sou juiz de ninguém, eu vou falar de mim eu posso falar. Por que eu não adoro mais Jesus no Santíssimo Sacramento? Sabe por quê? Porque eu estou brincando de ser Deus. Eu fui conversar com o padre já mais velho, mais de 30 anos de sacerdócio, mais experiente, né? Mais experimentado na vida, e depois a conversa ficou muito clara, e para mim ficou claro como o sol do meio-dia, Deus não me criou para fazer as coisas, Deus nos criou para adorá-lo. E desculpa, meus queridos, se vale para nós padres, vale para vocês também leigos, nós estamos adorando Jesus muito pouco ou quase nada. É verdade ou não é que as pessoas que ficam diante do Santíssimo sempre são os mesmos? E são mais ralinho do que sei lá o que. Fica mais ralinho do que quando você pega um monte de areia na mão e vai escorrendo tudo, só fica aqueles brilhantinhos na mão assim, né? Parecendo, como é que chama esses negócios que brilha no rosto do povo, que põe na festa? Glitter, né? Tem hora que fica igual glitter, sai tudo, fica só uns pontinhos assim. Mas graças a Deus, o glitter é bem brilhante, né? O glitter não é brilhante? Ele é pequenininho, mas ele é brilhante. As almas adoradoras são poucas, mas elas são brilhantes, elas fazem a diferença. E é isso que está precisando na Igreja Católica. A Igreja entrou na crise que entrou, isso não é o Padre Braulio que está dizendo, é o cardeal Robert Sarah, na trilogia maravilhosa dele, né? Deus ou Nada, que ele discorre sobre a fé, depois a força do silêncio para essa renovação interior, e agora o cardeal falou, já fiz muito silêncio, resolvo falar. A noite se aproxima, diz o cardeal, o dia já declinou, já acabou o dia. O cardeal Robert Sarah está mostrando para nós, homens de igreja, clero e povo de Deus, que a crise na qual a igreja está mergulhada, o ocidente está mergulhado, é porque nós não queremos ficar no nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? Somos criaturas, fomos criados para adorar a Deus, temos adorado muito pouco Jesus, temos trabalhado muito, queremos resolver tudo, não estamos satisfeitos, sempre queremos mais e mais e mais. Não é errado uma pessoa querer um desenvolvimento,
da sua casa, não adquirir conhecimento, fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer uma especialização, aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova língua, fazer uma melhoria na sua casa, adquirir um bem material. Tudo isso é per si natural, faz parte do desejo humano, do progresso humano. Vir desiderorum, nos diz São Gregório Magno, o homem é homem de desejos. Deus colocou o querer em nós, a faculdade volitiva, mas nós estamos querendo tudo sem adoração. Verdade ou não é? É onde está tudo naufragando. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Minha avó já falava isso. Muitos setores dessa sociedade está nessa máxima dos nossos avós. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, pão estragado, está apodrecendo. Muitos corações de católicos estão apodrecendo por dentro, porque mesmo sendo homens e mulheres de frente das coisas de igreja, não estão adorando o Santíssimo Sacramento, não estão tendo uma vida de oração básica que seja, liturgia das horas, laudes, véspera, completas, uma vigília eucarística. Por isso que falta qualidade na pregação, qualidade no canto, qualidade na arte sacra. Falta o requinte, esse algo a mais, esse odor sobrenatural. Quem dá é o Espírito Santo, quem dá é a graça de Deus, é a adoração. Por isso que nos lugares onde se adora o Santíssimo, começando de lugares físicos, mosteiros, paróquias, elas são bonitas. Vai acontecendo uma transformação também física, espacial, vai acontecendo. Mas se acontece a transformação física, não acontece, o mais importante, que é a transformação espiritual. Quem adora o Santíssimo Sacramento, quem fica de joelhos na frente de Jesus, mesmo que seja ralinhos, pouquinhos, como a areia que escorre do vão das nossas mãos, mas as que ficam grudadas, elas são brilhantes, elas são reluzentes. Nossa Senhora quer corações adoradores, ela está constituindo um povo adorador. E nós precisamos voltar ao catolicismo, nós precisamos voltar ao frescor do Evangelho. Terminemos Marcos 6,11, Evangelho de hoje, tão bonito. Quando entrardes, Jesus disse ainda, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Tudo tem na vida um tempo, tempo para chegar, tempo para partir, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para paz, tempo para luta. Tudo tem um tempo. Quando chegar, fica o tempo que Deus determinar. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Nós temos esquecido esse gesto evangélico, viu? Chacoalhar a poeira dos pés. De vez em quando a gente precisa dar uma chacoalhada. Sabe por quê? Você tenta uma vez, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100, 150. Se você quiser tentar mais, você vai se ferir. Se você quiser forçar a barra, não vai dar certo. Aí é o momento de lembrar de Marcos 6,11. Se não quiser, chacoalha, bem chacoalhadinho a poeira dos pés, bate a sandália, bate a barra da saia, a barra da calça e continua o seu caminho. Meu filho, você não quer? Tem 10 que quer. Minha filha, você está fazendo
muita ressalva com as coisas, você está desdenhando a força do Evangelho, tem mais que quer. E Deus vai nos enviar no lugar certo, as pessoas certas, no momento certo, do jeito certo. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Eu quero tocar num ponto que nós já desenvolvemos aqui na homilia, mas toco nesse ponto e a gente termina a reflexão de hoje. Qual que é a conversão básica do senhor e da senhora? Os apóstolos saíram pregando para que todos se convertessem. Os apóstolos saíram pregando para que todos os padres usassem batina? Os apóstolos saíram pregando para que todas as mulheres usassem saia, usassem véu? Os apóstolos andou pregando para que todo mundo fizesse vigília, para que todos ficassem um ano a pão e água? Qual que era a pregação dos apóstolos para que o povo se convertesse? Arrependimento dos pecados e reconhecer Jesus como Senhor. Todos nós que estamos aqui precisamos nos arrepender profundamente. E se nós já fizemos esse primeiro movimento, que é o arrependimento, o que está faltando na nossa vida, na minha e na sua, é parar de querer ser Deus, de querer resolver as coisas todas, de querer organizar tudo, de querer ser um cristão controlador e ser mais adorador. Deixe de ser controlador, comece a ser adorador. Até rimou, né? Hashtag, deixe de ser controlador, comece a ser adorador. Tudo mudará. Faça essa experiência pessoal na tua vida. Pega meia hora do teu tempo e comece a ter um faro adorador. Vai atrás de uma igreja onde as portas estão abertas, onde tem um sacrário, onde tem ostensório com o Santíssimo exposto. Comece a adorar meia hora por dia, 30 minutos, 1, 2, 3, 4, 30 por dia. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ah, mas eu já sou fulano, eu já sou a Beltrana que já fiz tal encontro, já fui em tal lugar. É para você mesmo que eu estou falando. É você que precisa começar a adorar mais. Hashtag, deixe de ser controlador, comece a ser adorador. Para mandar tem muita gente, né? Para mandar, não tem? Você já percebeu que tem gente que gosta de mandar? Às vezes mandar até de forma boa, suave, mas gosta de mandar e a vida só fica mandando. Mas adorar que é bom, voltar para o nosso lugar de criatura, onde nós vamos receber todo o brilho, toda a graça, toda a força para sermos homens e mulheres diferentes, poucos querem. Esta é a conversão básica de todos, uma vida de adoração à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios. Tem gente que fala que o demônio não existe. Até gente dentro de igreja, teólogos, ministros, pastores, dizendo que o demônio não existe. O Papa João Paulo II disse certa vez: quem não crê na ação dos demônios, na existência dos demônios, não crê no Evangelho. O Papa Paulo VI disse certa vez, São Paulo VI, que quem não crê na ação do demônio fugiu do âmbito da revelação divina, deixou de ser católico faz tempo. Expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Olha o sacramento da unção, que coisa bonita. Marcos 6,13, sacramento da unção dos enfermos. Vamos também, meus irmãos, voltar para o nosso lugar. Nossa capela está ficando bonita, e todo esse esforço que é feito aqui na Capela São João Bosco, a nossa comunidade, é para que todos nós sejamos mais adoradores. Hashtag, deixe de ser controlador e seja adorador. Tudo será diferente dentro de você, ao seu redor e na missão que Deus tem para cada um de nós.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.